Hoje não tem mistério, não tem segredo. Vou contar para você como é que a gente faz um projeto de texto. Vamos aplicar os conceitos do módulo anterior. Quer saber mais? Vem comigo depois da vinheta. Eu sou o professor Marquinhos, esse é o Toda a Teoria. Vai! Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai botar na prática os conhecimentos adquiridos no módulo anterior, quando eu falei para vocês sobre o projeto de texto. Mas aqui no Toda a Teoria tem prática também, moçada. Então vamos botar na prática os conceitos da aula anterior. Vou mostrar para vocês a partir de um tema bacana do Enem, já cobrado, 2015. Uma ideia para você fazer um projeto de texto legal para a sua redação. Então dá uma olhada aqui. Primeira coisa, como é que a gente faz projeto de texto mesmo? Pega a frase tema. Por exemplo, o tema da aula de hoje, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vamos entender o que as palavras-chave exigem do candidato. Né? O que ele está pedindo? Quais são os comandos que você vai ter que mobilizar para fazer sua redação? Né? E lembra, no Enem os temas são questões a serem problematizadas, ou seja, tem um problema que envolve a sociedade. Então a gente tem que buscar esse problema para trazer na proposta de intervenção na conclusão possibilidades de soluções. Tudo bem? Então a gente pensa nos problemas associados ao tema e a gente lê os textos motivadores, isso é muito importante, joia? E a partir da leitura a gente anota o que a gente acha relevante. Então vamos ver na prática? O tema então, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Palavra-chave, persistência, violência, mulher e Brasil, tá delimitada a abordagem temática. Agora, o que significa persistência? É algo contínuo, algo constante. Ou seja, dá uma olhada aqui. A gente vai analisar as razões da violência contra a mulher e continuar existindo, apesar de leis e medidas existentes. E a gente vai buscar soluções que cessem tal violência. Percebe? O comando é claro. Quando a gente fala em persistência, está falando continuidade. Se a gente está falando em continuidade, é porque alguém já tentou fazer com que ela parasse. Mas mesmo assim ela não parou. Tudo bem? Então a gente tem que analisar isso. Se a gente fala só da violência, a gente pega um caminho lateralizado. A gente vai tangenciar o tema. Que não é só a violência, mas a persistência. Isso é muito importante para a competência 2 do Enem, moçada. Porque ela trata do entendimento da proposta temática. Do tema da redação. Então você tem que colocar ao longo da sua redação, e eu recomendo logo na introdução, você tem que colocar essas ideias de maneira clara. Tudo bem? Então você tem que mostrar a ideia da persistência, que é a persistência da violência, o foco da violência é a mulher. Isso acontece no nosso país. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada aí em mais algumas informações. Vamos ver os textos motivadores para a gente começar a fazer nosso projeto? Então vamos lá, vou sair aqui no cantinho para a gente ler o texto. Nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres, 43,7 mil só na última década. O número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465, que representa um aumento de 230%, mais que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de assassinato no país. Quero fazer só um comentáriozinho. Eu tentei de todas as formas entender o que ele quis dizer aqui, ó. Com 92 mil mulheres num período de 30 anos, tudo bem. 43,7 mil na última década. Mas ele fala nesse período. Passou de 1.353 para 4.465. Não bate os números, né, moçada? Concorda comigo que tem uma adaptação desse texto que não foi muito bem feita? Mas vamos lá. Não é isso que vai atrapalhar a sua redação, moçada. Segue comigo. É só um professor chato criticando um texto mal escrito. Segundo texto, a gente tem um gráfico. Então agora é seu conhecimento matemático. Dos 100% dos tipos das violências relatadas, 51,68 foi de violência física, 31,81 de violência psicológica, na sequência com 9,68 a violência moral, depois 2,66 de violência sexual, 1,94 de violência patrimonial, 1,76 de cárcere privado e 0,26 de tráfico de pessoas. Sim, as pessoas ainda são traficadas em pleno século XXI, moçada. Terceiro texto é uma campanha, feminicídio basta. Né? Ou seja, o que isso me faz pensar? Que a gente tem um problema sério de morte de mulheres pela sua condição de ser mulher. Não é um absurdo?
Texto 4, o impacto em números. Com base na Lei Maria da Penha, mais de 330 mil processos foram instaurados apenas nos juizados e varas especializadas. 332.216 processos que envolvem a Lei Maria da Penha chegaram entre setembro de 2006 e março de 2011 aos 52 juizados e varas especializados em violência doméstica e familiar contra a mulher existentes no país, o que resultou em, só antes de mostrar os números, não é alarmante isso? O número de denúncias, né, os processos instaurados em 52 varas. Então são 52 localidades que têm a presença de uma vara ou um juizado especializado. Mas olha o tamanho do nosso país, moçada. Né? Não falta uma distribuição mais adequada dessas varas, desses juizados pelo nosso país? Um aumento do número desses locais? Então pensa nisso. Vamos para os dados. 33,4% dos processos foram julgados, um terço. 9.715 prisões em flagrante, 1.577 prisões preventivas decretadas, no universo de 330 mil processos instaurados. Então a gente tem aí cerca de 11 mil e alguma coisa pessoas que foram punidas ou em flagrante ou por prisão preventiva. Não é muito baixo? Continua. 58 mulheres e 2.777 homens enquadrados na Lei Maria da Penha estavam presos no país em dezembro de 2010. De 330 mil. Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não constam desse levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional. 237 mil relatos de violência foram feitos ao Ligue 180, serviço telefônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres. 7 de cada 10 vítimas que telefonaram para o 180 afirmaram ter sido agredidas pelos companheiros. Então a violência está dentro de casa, na maior parte dos casos, dos relatos. Tudo bem? Esses eram os textos motivadores, pessoal. Vamos extrair as ideias? Eu fiz isso para você. No texto 1, o que a gente acha de relevante? Dados. Né? Os 30 anos aí que compreendem entre 80 e 2010. Mais de 92 mil mulheres assassinadas. Isso me faz lembrar da ideia do feminicídio. 43,7% na última década. E coloquei esse dado aí. De 1.353 para 4.465, que é um aumento de 230%. De repente você quer trabalhar com esse valor, né, para construir o seu argumento. No texto 2, estão elencados os tipos de violência simplesmente, né, do mais frequente para o menos frequente. Então, violência física representa mais da metade dos casos. O texto 3 é uma campanha contra o feminicídio, que é o assassinato de mulheres pela questão de serem mulheres. O texto 4 tem mais dados, então é uma proposta que foi muito forte em relação aos dados estatísticos. Mas eu posso usar os dados estatísticos? Com autoria, sim. Com cópia descarada, não. Então os dados, 332.216 processos, de setembro de 2006 a março de 2011. Interessante a gente pensar nesse intervalo e o número de processos. A quantidade insuficiente de varas e juizados, 52. 33,4% dos casos julgados. 9.715 prisões em flagrante, 1.577 prisões preventivas. No período de dezembro de 2010, havia 258 mulheres presas e 2.777 homens. 237 mil relatos de violência via Disque 180. 70% das vítimas que usaram 180 foram agredidas pelo companheiro. Moçada, percebe que nesse último dado, eu mostrei para você como é que a gente usa com autoria. Ó. Não estava 7 em cada 10? 70%. Você interpretou o dado estatístico a seu favor e transformou ele em um dado seu. Tudo bem? Ainda não é o repertório validado, o repertório que o Enem quer que você valide pelo mundo do conhecimento, mas é um repertório que possa ser seu. Tudo bem? Então vamos lá. Depois de trabalhar os textos de apoio, o que a gente vai fazer? Quais são as suas ideias? E como é que elas se relacionam com as ideias do texto? Qual será a tese do seu texto? Lembre-se, a tese é o guia para a análise dos argumentos. Isso é muito importante. Redação sem tese é redação sem direcionamento. Tem problema na competência 2. Tudo bem? Vai ter problema na competência 3, porque você vai atrapalhar o desenvolvimento das suas ideias. Se não tem uma tese, não tem por que argumentar.
Né? Você vai argumentar o quê? Sobre o nada. Vai ficar desconexa a apresentação das suas ideias. Tudo bem? Então toma cuidado com isso. Então vamos lá. Minhas ideias. Primeiro, há leis que protegem as mulheres. Vamos citar duas, Maria da Penha e feminicídio. Se a violência continua, é porque elas são insuficientes para conter a violência, sobretudo a física. Percebe que a gente está interligando as ideias minhas com as ideias do texto? Isso é muito importante. Que mais? A sociedade é machista e paternalista. A gente pode destacar a ocupação de cargos de destaque em empresas, né, predominantemente com a presença de homens, a diferença salarial, a condição da mulher no mercado de trabalho, que ela é vítima inclusive de assédio no local de trabalho, no caminho para o trabalho, no prédio em que ela mora, no supermercado que ela frequenta. Isso é inaceitável, galera. Suposta superioridade masculina. Isso também é um outro problema. Por que suposta? Porque não tem mais superioridade de ninguém, né, moçada? Nós somos iguais. Mas o machão se sente superior. Ele acha que ele é mais forte, ele pode bater em mulher. Mais ideias. A mulher é vista historicamente como objeto. Lembra da filha prometida? Nasceu a filha, o dono da fazenda se interessou e paga um tanto para levar a filha depois de uma certa idade para morar com ele. Isso acontece até hoje, moçada. Funções restritas ao âmbito doméstico. Então a mulher era vista como uma dona de casa, né? Nasceu para cuidar da casa, fazer as tarefas domésticas, cuidar dos filhos. Aí as funções no mercado de trabalho que cabem a ela, funções de cuidadoras. Até mesmo na educação ela é vista como uma pessoa para cuidar dos mais novos. Mas isso é uma outra discussão. A mídia objetifica a mulher. Né? Lembra das músicas, das propagandas? Né? O cinema muitas vezes explorou a figura feminina como um objeto. A naturalização do machismo. Então, eu posso pensar na teoria do hábitos do Pierre Bourdieu. Posso pensar na banalização do mal da Hannah Arendt. Penso na lentidão da justiça, que é majoritariamente representada por homens. Então você tem a presença de homens num ambiente que vai cuidar da investigação e da punição, tende a ser corporativista, paternalista, ficar do lado do homem. A mulher é vítima, ela não é culpada. Mais ideias, educação de jovens. Então vamos pensar como é que a gente poderia até pensar na nossa proposta de intervenção. Ó. Se a gente pensa na educação de jovens, para os meninos entender a igualdade entre gêneros, para as meninas compreender os direitos e promover emancipação. A mídia poderia deixar de vender a mulher como objeto, fazer campanhas de conscientização sobre direitos e incentivo a denúncias. O governo, promover maior representatividade feminina na política. Se eu tenho mulheres ocupando o legislativo e o executivo, eu tenho uma possibilidade de ter políticas mais direcionadas para a população feminina. Ou você vai ficar esperando que os homens pensem nas mulheres? Falou. Criar leis que garantam direitos e igualdade de gênero. Criação de programas de apoio a mulheres vítimas de violência. Né? Então, se ela denuncia e não tem para onde morar, para onde ir, para se proteger do seu agressor, que muitas vezes está dentro de casa, o governo pode oferecer esse amparo. Né? Um local para ela morar e uma forma dela ganhar dinheiro e se manter por conta própria. Né? Esse é um dos problemas que impedem muitas vezes o andamento das denúncias. A dependência econômica. Que mais? Fiscalização de aplicação das leis. Acelerar processos judiciais e endurecer punições. Então são ideias que vieram a partir da leitura dos textos, motivadores que fizeram com que eu interligasse as ideias. A partir daqui o que eu faço? Penso na tese, moçada. Olha que tese legal que eu estabeleci aqui pra gente. A violência contra a mulher persiste em nosso país, percebe? Violência contra a mulher persiste em nosso país. Apresentei o tema. Tudo bem? Devido ao machismo histórico e à ineficácia do Estado. Então, eu vou analisar dois aspectos. Meus dois argumentos. O primeiro argumento, analisar o impacto do machismo sobre a figura da mulher. Agora, segundo argumento, mostrar como a lentidão e a ineficácia da justiça acentua a violência. Percebe? Partindo das ideias que eu propus para vocês, não dá para fazer um texto legal? Um texto bacana? Lembro para você uma coisa. Essa é a tese, não é o parágrafo de introdução.
Você vai ter que contextualizar, vai ter que apresentar o problema, para aí sim colocar a tese. Tudo bem? Esses dois caras aqui do meu lado são os tópicos que a gente vai utilizar. E a gente vai desenvolver essas ideias por meio da associação entre as informações que eu coloquei no projeto. Tudo bem? Ficou clara a nossa conversa de hoje? Beleza? Mão na massa, tenta escrever esse tema. No teu material tem outras propostas disponíveis para você. Capricha lá. A gente se vê no próximo módulo. Muito obrigado por hoje. É isso. Tchau.